nosso mês de outubro foi todo voltado à prevenção e ao cuidado da saúde da mulher, né, com o foco da prevenção ao câncer de mama. Então, esta noite nós estamos recebendo a nossa cooperada, médica mastologista, doutora Carolina. Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Muito obrigada. Tá? Para começar a conduzir a nossa noite. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando desse tema que é tão importante, tão fundamental, principalmente para nós mulheres, os homens também, mas nós mulheres temos um olhar muito carinhoso sobre o mês de outubro, que nos lembra da importância da prevenção do câncer de mama. Então, bem-vindo a todos. Bom, por que a gente sempre continua insistindo no Outubro Rosa, em falar da prevenção do câncer de mama, em lembrar as mulheres da prevenção? Porque ainda hoje tem muita gente que se esconde do assunto, que se esconde do problema, foge da questão e fica postergando a avaliação de alguma alteração, de algum achado, com medo de enfrentar suas dificuldades. E aí, a gente vai continuar nessa posição ou a gente vai querer abrir nossa cabeça para o mundo? Então, a gente precisa conversar sim sobre o câncer de mama. E sim, o câncer de mama tem cura, e muita cura alta, quando a gente tem um diagnóstico precoce, quando a gente busca cedo o atendimento para algum achado. Então, a gente precisa muito falar sobre ele. Primeira coisa e mais importante, o que é um câncer? A gente ouve o tempo todo falar, porque câncer, isso e aquilo, e vamos definir o que é um câncer. O câncer é uma doença em que ocorre a perda da capacidade da célula de limitar o próprio crescimento. Então aquela célula começa a se multiplicar de forma errônea e rápida e sem controle algum. E uma coisa muito importante que toda vez me perguntam é, o câncer é benigno ou maligno? Na verdade, existe uma grande confusão. No nosso corpo nós temos os tumores. Os tumores sim são benignos ou malignos. Mas o que quer dizer isso? O tumor benigno é um tumor que cresce em alguma parte do corpo e só lá. Ele só cresce naquele lugar. Mas ainda assim ele pode causar um grande dano. Imagina se cresce um tumor de 5 centímetros no seu coração. Ele vai conseguir bater adequadamente? Vai continuar fazendo a função dele? Não. E isso pode levar até a perda do paciente. Então é um tumor benigno, mas é um tumor muito grave. Já o tumor maligno é a mesma coisa que câncer. Então câncer sempre é um tumor maligno. É um tumor que cresce em alguma parte do corpo e tem a capacidade de se espalhar para outras partes do corpo, que é o que a gente chama de metástase. Então, todo câncer é um tumor maligno e, quando tratado precocemente, existe grande chance de cura. No caso do câncer de mama, quando ele é diagnosticado inicialmente, a gente tem 95% de chance de cura. Por isso a insistência em falar tanto sobre o câncer de mama. Hoje, sabemos que o câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres em todo o mundo e, colocando isso em números, hoje a gente sabe que 1 em cada 8 meninas que nascem vai ter câncer de mama. Para esse ano de 2022, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, prevê 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Isso é um número que vem aumentando a cada ano e, infelizmente, a gente não tem ainda números estatísticos de diagnóstico precoce. Ainda temos muitos cânceres avançados. E aí, nós vamos continuar escondendo e fingindo que não vai acontecer com a gente, ou a gente vai olhar para isso e vai querer mudar esse paradigma? Existem alguns fatores que a gente considera como fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Mas lembrando, você pode ter todos os fatores de risco e nunca desenvolver um câncer de mama, ou você pode não ter nenhum fator de risco e ainda assim desenvolver um câncer de mama. Mas a gente divide esses fatores em 2 tipos. Os fatores que são modificáveis, ou seja, a gente pode fazer alguma coisa para mudar esse risco, e os fatores que não são modificáveis, que você nasce com aquele fator e não tem nada que você possa fazer para mudar isso. O primeiro e mais importante de fator não modificável é o sexo. 99% dos tumores de mama ocorrem em mulheres. Então, costumo falar, se você nasceu mulher, você já tem risco de ter um câncer de mama.
Os homens também têm câncer de mama, somente 1% dos cânceres de mama são em homem, por isso que a gente não dá tanto valor à prevenção no homem, mas o homem também deve se cuidar, também deve fazer os exames de se palpar e se notar alguma alteração, procurar atendimento. O segundo fator não modificável é a idade. À medida que os anos passam, o risco de desenvolver um câncer de mama aumenta. Então, se você tem 30 anos, a sua chance de ter um câncer de mama é 1 para cada 2.200 mulheres. Mas aos 80 anos, por exemplo, sua chance de ter um câncer de mama é 1 para cada 10 mulheres. Então, à medida que os anos passam, esse risco aumenta. E para mim é uma surpresa muito grande que no consultório, com frequência, eu ouço pacientes falando: nossa, eu achei que depois dos 70 anos não precisaria mais fazer exame porque não tem câncer de mama. Muito pelo contrário, a gente tem muito câncer de mama em mulheres idosas. Então, hoje a orientação que a gente dá é a seguinte: enquanto a mulher estiver bem de saúde, que ela puder ir pelas próprias pernas, ela deve continuar fazendo prevenção todos os anos com mamografia. Outros fatores que também não são modificáveis e que a gente são sinais de alerta, mas que não há o que a gente possa fazer. Hormonais. A gente tem um risco aumentado para o câncer de mama nas mulheres que menstruaram antes dos 10 anos de idade. E a nossa moçadinha tem menstruado cada vez mais jovem, então isso é um fator de alerta para a gente. Ou quando a última menstruação ocorre após os 55 anos de idade, também é outro sinal de alerta. Além disso, fatores genéticos. A gente sabe que se você tem um histórico familiar de câncer de mama, você tem um risco aumentado. Mas como que é esse histórico aumentado de familiar? É quando mãe, irmã ou filha tiveram câncer de mama antes da menopausa, antes dos 50 anos de idade, mais ou menos. Então, se você tem um histórico como esse na família, você deve avisar seu médico para que ele fique em alerta e fique mais atento em relação à prevenção da sua mama. Mas cabe aqui um parênteses muito importante: 90% dos cânceres de mama não são familiares, eles são aleatórios. Então, 90% das mulheres que têm câncer de mama não tem nenhum caso na família, somente 10%, mas esses 10% tem que ter um controle muito efetivo. Tirando esses que eu falei, que foi a primeira menstruação muito cedo, a última tardia, o fato de nascer mulher, o passar da idade, os outros fatores de risco são fatores de risco que a gente considera modificáveis, ou seja, depende da nossa atitude. Quais são eles? 4 atitudes que podem fazer com que a gente previna, diminua a chance de desenvolver um câncer. Realizar atividade física com frequência, fazendo estímulo cardíaco. Procurar vigiar a dieta, ter um controle da alimentação, diminuir alimentos industrializados, usar mais alimentos naturais, evitar muita gordura, ter uma dieta balanceada. O hábito de fumar. Engana-se muito quem pensa que o cigarro só causa câncer de garganta ou de pulmão. Não, o cigarro causa câncer de mama também, câncer de intestino, câncer de bexiga. Então, o hábito de fumar é um fator de risco muito grande para o câncer de mama e ele é modificável. E a obesidade. O sobrepeso e obesidade aumentam a concentração hormonal no organismo e são fatores importantes para o câncer de mama. Hoje, sabe-se que a obesidade é mais importante para o câncer de mama do que a reposição de hormônios depois da menopausa. Então, é um foco importante que a gente tem que ter, um olhar atento sobre isso. Então, para que a gente possa diminuir a chance de um câncer, a gente tem que adotar hábitos saudáveis na nossa vida. Em relação ao hormônio, quando a mulher tem o primeiro filho após os 30 anos de idade, isso já é considerado um fator de risco para o câncer de mama. Por quê? Quando a gente nasce, as mamas de homem e mulher são iguais, não tem diferença nenhuma. Na adolescência, por causa do estímulo hormonal, a mama feminina se desenvolve, mas não termina o desenvolvimento, ela para o desenvolvimento numa fase intermediária. A mama só vai terminar o desenvolvimento no final da primeira gravidez.
Então, mulheres que não tiveram filhos ou que deixaram para ter o filho mais tarde, isso é um fator de risco para o câncer de mama. E acredita-se até que esse seja o grande fator que levou ao aumento do número de casos de câncer de mama atualmente. A mulher moderna primeiro vai estudar, depois ela vai pensar em ter uma vida a dois e depois pensa em ter filhos. E isso pode contribuir sim para o aumento do câncer de mama. Óbvio que ninguém vai sair por aí tendo filho antes dos 30 anos só para não ter câncer de mama, mas é um sinal de alerta para o médico que te acompanha caso você não tenha tido filhos antes dos 30 anos. E o uso de hormônios da pós-menopausa ainda assim é considerado um fator de risco para o câncer de mama. Não é um fator direto, você toma hormônio, você vai ter câncer de mama, não, de forma nenhuma. E existem muitos benefícios com a reposição hormonal na menopausa, mas isso precisa ser discutido caso a caso. Cada mulher que estiver na menopausa, tiver interesse de fazer reposição hormonal, tem que discutir individualmente isso com o médico dela para avaliar o risco e benefício. Em relação aos fatores de risco modificáveis, quando eu falei na dieta, evitar alimentos gordurosos, bebida alcoólica, o consumo excessivo de bebida alcoólica também é um fator de risco para o câncer de mama. Um fator muito importante, crianças e adultos jovens que tiveram algum câncer, linfoma, que tiveram que fazer radioterapia de tórax antes dos 30 anos, tem um risco bastante aumentado de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Então, mulheres que tiveram tórax irradiado precisam falar isso para o médico que acompanha. E morar perto de zonas industriais em que a concentração de poluentes é muito alta. Para a gente reduzir o risco, a gente vai reduzir os fatores modificáveis. Mesmo assim, ainda existe a chance de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Então, o que a gente precisa ter em mente é a redução da mortalidade, diminuir o risco de doenças avançadas, como diagnosticando precocemente e fazendo um tratamento adequado. Para cada milímetro que o tumor cresce, diminui em 1% a sua chance de cura. Então, quanto mais cedo, maior a chance. Falando de uma forma bastante grosseira, sem levar em consideração as características de cada tumor, mas quando o tumor tem até 1 centímetro, a paciente tem chance de até 95% de cura. Quando esse tumor tem mais do que 3 centímetros, essa chance de cura cai para 30%. Então, cada milímetro faz diferença. E fazendo a prevenção secundária, o que a gente vai fazer? Qual é o melhor método? Fazer autoexame, fazer exame clínico, fazer mamografia? Qual é o caminho que a gente deve seguir? Primeira coisa é se conhecer, conhecer o próprio corpo. Hoje, quando a gente fala em autoexame, a gente não usa mais a palavra autoexame, sim autoconhecimento. Como você vai perceber alguma coisa de diferente no seu corpo, sendo que você nunca olhou para ele, que você nunca palpou o seu corpo? Então, o autoconhecimento é para palpar o próprio corpo e saber o que é o seu normal. Se um dia mudar, você vai falar, opa, isso está esquisito, não está como era antes. E assim vai buscar ajuda. Mas lembrando que o autoexame não basta no diagnóstico precoce do câncer de mama. Aliás, a gente deve, se possível, descobrir um câncer muito antes dele ser percebido fisicamente. Mas ele é importante, o autoexame, na condução da sua vida e na autovigilância. Além do autoexame, é importante o exame físico realizado por outra pessoa. Quando eu me palpo, eu consigo sentir lesões de mais ou menos 2 centímetros. Quando eu palpo uma outra pessoa, eu consigo sentir lesões de mais ou menos 1 centímetro. Então, o exame realizado por outra pessoa ele é mais eficaz do que quando realizado por nós mesmos. Mas ainda assim, existe a possibilidade de não sentir nada realizando o exame físico. E esse exame físico ele deve ser feito em toda mulher, uma vez por ano, pelo ginecologista, pelo mastologista, no posto de saúde, pelo enfermeiro especializado, lembrando que ele faz parte do atendimento integral à saúde da mulher, devendo ser realizado em todas as consultas, independente da faixa etária.
Depois do exame físico deve ser feito a mamografia. Mamografia é um exame de radiografia do tecido mamário em que vai avaliar a presença de alguma alteração. A mamografia não é um método que dá diagnóstico, ela só vai mostrar a presença de alguma alteração e, tendo uma alteração, o médico vai sugerir alguns exames mais específicos para definir um diagnóstico, tá? E quando que o médico, o profissional de saúde ou eu mesma ao realizar o exame, eu tenho que ficar alerta? Se perceber algum nódulo, se perceber a mudança da forma, o tamanho da mama, mamilo invertido, a pele enrugada ou com retração, dor numa parte específica da mama e que não melhora, uma dor contínua, não aquela dor que a gente sempre sente no período pré-menstrual, mas uma dor diferente do seu padrão. Vermelhidão, coceira ou descamação no mamilo e secreções. Vou mostrar para vocês. Retração de pele. É isso. Você vê um afundamento na parte do mamilo ou fora da parte central da mama, você vê que tem um afundamento da sua pele. E sempre para avaliar isso, é bom movimentar o braço, fazer contração da musculatura peitoral, porque às vezes os afundamentos ficam mais evidentes. Notou alguma retração? Procure imediatamente atendimento. Abaulamento é quando você nota que tem uma superfície abaulada, né? Pode ser grande, pode ser pequena. Aqui no exemplo eu pus um abaulamento exuberante para que pudesse ser visto na foto, mas às vezes um pequeno abaulamento já pode ser percebido e merece toda a nossa atenção. Alterações no mamilo, a pele fica grosseira, descamativa ou até perde o formato do mamilo e areola, devem ser vistos com bastante urgência. Alteração na cor da mama, não sei se na apresentação vocês conseguem ver claramente, mas as duas mamas estão bem avermelhadas, tá? Com a textura mais grosseira, e aqui nessa foto a gente consegue ver bem o que a gente chama de pele em casca de laranja. A pele fica grossa e com os furinhos, como se fosse uma casca de laranja mesmo. Isso é um fator importante na suspeição para uma doença mamária. Derrame ou descarga papilar é a saída de secreção pelo mamilo. Aqui também cabe um parênteses, é muito frequente eu atender pacientes com queixa de que está saindo alguma secreção do mamilo e ficam preocupadas, e quando eu vou examinar eu não percebo nada, não tem nenhuma secreção e peço para me mostrar. E aí a paciente faz uma verdadeira ordenha, pega e espreme a mama até sair uma gotinha de secreção, o que é normal. Quando a gente fala de secreção mamária, secreção patológica é aquela secreção em que você começa a notar que a sua roupa fica sujinha de secreção, sua camisola, o sutiã, você nota uma saída espontânea de secreção e não aquela que é arrancada do mamilo. A mudança de tamanho é uma queixa muito frequente, as pacientes vêm, porque minha mama cresceu. Mas aí você vai avaliar e vê que na verdade houve um ganho de peso. A mama, assim como o nosso corpo todo, ela engorda e emagrece. Se você ganha de peso, a mama engorda. Se você emagrece, a mama emagrece. E as nossas mamas, elas não são gêmeas, elas só são vizinhas. Uma pode engordar mais que a outra, pode ter diferença de tamanho. Agora, quando você nota uma diferença de volume, você não tinha diferença de uma hora para outra, uma mama só cresce. Nesse caso que eu estou mostrando, o paciente tinha um nódulo volumoso que fez com que a mama ficasse maior. Era um nódulo benigno, não maligno, mas volumoso, inclusive a areola dela ficou aumentada de tamanho pelo crescimento acelerado desse tumor. E se eu encontrar um nódulo? Me examinei, ou então fui no atendimento e encontrou um nódulo. Primeira coisa, não entre em pânico. 80% dos nódulos encontrados nas mamas não são câncer. A grande maioria são lesões benignas. Porém, não cabe a você definir se é uma lesão preocupante ou não. Notou alguma alteração, percebeu algo de estranho, procure o médico o mais rápido possível para ter um diagnóstico o quanto antes. E se for um câncer, quanto mais cedo diagnosticado, maior a chance da gente obter a cura. Lembrando, por último, que para que a gente tenha um diagnóstico de câncer de mama, esse diagnóstico vai ser feito através de uma biópsia. O autoexame, o exame físico realizado por outro profissional e o exame de mamografia são exames que vão nos orientar na procura de algum achado alterado, mas o diagnóstico só vai ser dado através de uma biópsia. E aí, depois disso tudo, a gente vai continuar se escondendo ou a gente vai querer olhar para isso com outro olhar?
Tá na hora da gente abrir os nossos horizontes e olhar muito além daquilo que está do nosso ladinho, porque a gente tem o controle, a gente tem a capacidade de decidir como que a gente vai lidar com as nossas questões. Lembrando que os problemas às vezes são inevitáveis, ninguém escolhe ter um câncer de mama, não é uma decisão nossa, mas a forma como a gente lida com eles é opcional. Por isso, aproveite essas reflexões do Outubro Rosa para decidir como lidar com os seus problemas. Doutora Carolina, muito obrigada, viu, pela sua apresentação, ficou assim, excelente. Eu vou abrir aqui para as meninas presentes, quem quiser enviar sua dúvida, quem não quiser falar no áudio, pode enviar no chat que eu leio aqui para a doutora. Nós havíamos recebido também pelas nossas mídias sociais de modo antecipado, doutora, algumas dúvidas, então eu já vou fazendo enquanto as meninas colocam aí no chat. Tá ótimo. A primeira dúvida que nós recebemos é se os implantes de silicone aumentam as chances de um câncer de mama. É uma dúvida bastante frequente e no Brasil as mulheres são muito ligadas na estética, né? E a gente tem uma população muito grande que colocou implante de silicone e esses implantes não aumentam o risco do câncer de mama, tá? E nem tampouco atrapalham um diagnóstico. Eles podem fazer com que a gente tenha que adotar outras técnicas para o diagnóstico, mas ainda assim é possível realizar um diagnóstico precoce mesmo tendo um implante de silicone. Então, eles não aumentam esse risco. E a mamografia, a doutora já falou, né? O ultrassom pode ser realizado também com implante, não interfere em nada, né? Não interfere em nada. O implante ele é feito para que possa sofrer uma compressão como da mamografia sem ter rotura, sem ter nenhuma lesão. Então pode ser feito e tanto que na paciente que, por exemplo, teve um câncer de mama, a gente usa implantes na reconstrução da mama e essa paciente vai ter que continuar sendo vigiada, né, na prevenção não só da mama que teve o câncer, como da outra mama e a gente pode usar normalmente implantes. A doutora já deu até um gancho para a próxima pergunta, que foi: todos os casos de remoção da mama são possíveis ter algum implante de silicone após a cirurgia? Não todos os casos. Na verdade, assim, hoje, quando possível, todo paciente vai ser submetido a alguma técnica reconstrutiva. O melhor, o ideal, é que a gente possa deixar algum tecido natural, porque fica um resultado estético melhor. Toda vez que você remove todo o tecido e usa um implante na reconstrução, nunca vai ficar igual ao natural. Mas muitas vezes a gente é necessário fazer a remoção de todo o tecido mamário e a gente tem a opção da utilização dos implantes. Mas cada caso é um caso e vai ser avaliado de forma individual. Às vezes o tumor é muito grande, a pele tem que ser removida e isso me impede a colocação de um implante. Ou o paciente tem condições clínicas de saúde que impedem uma cirurgia mais longa, né? Então, sendo possível, o paciente vai ser submetido a um processo de reconstrução, mas nunca a gente vai abrir mão da segurança do tratamento oncológico para um resultado estético favorável. Uma outra dúvida que enviaram aqui é se a pessoa pode, por conta dela, fazer o pedido da mamografia, mesmo sem histórico familiar, quando o médico não recomenda. É importante, doutor, ou é desnecessário ir atrás do exame por conta própria? Existe um protocolo sugerido pela Sociedade Brasileira de Mastologia para prevenção e realização de mamografias. Então, qual é a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia? Toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, deve fazer mamografia anualmente. Até que idade? Quando eu falei na apresentação, enquanto a mulher estiver bem de saúde e puder ir pelas próprias pernas, ela deve continuar fazendo prevenção anual. Naquelas mulheres que têm um histórico familiar de câncer de mama muito importante, a gente começa essa prevenção mais cedo, geralmente 10 anos antes da idade que o parente próximo teve câncer de mama. Então, se minha mãe teve câncer de mama com 40 anos, eu vou começar a prevenção aos 30 anos e o exame que vai ser adotado para avaliação cabe ao médico que vai avaliar aquela paciente, dependendo do componente da mama daquela mulher, para decidir qual é o melhor exame.
E existe uma grande questão aí, que é a questão do SUS. O nosso Ministério da Saúde só fornece exames de mamografia para mulheres assintomáticas. Então, eu não sinto nada, é só para prevenção dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos. E nós não concordamos com essa posição, a Sociedade Brasileira de Mastologia não aprova essa determinação e continua recomendando que se faça todo ano a partir dos 40, tá? Como a gente sabe que a assistência à saúde pública é um direito de todos, mas nem sempre é possível realizar uma medicina de alta qualidade para todos. Então, cabe ao paciente, então, sim, pedir ao médico que deu o pedido, que vai fazer particular o exame dele, né? E eu sempre falo, é bom aproveitar o mês de outubro, que muitas clínicas fazem preços promocionais nesse mês para que as mulheres façam sua prevenção. Então, peça ao médico que faça o pedido. Ele pode ser que a paciente não faça pela rede pública, mas ela pode fazer particular esse exame. É uma possibilidade, né, doutora? Exatamente. Aproveitar essa época, né, e já se programar aí também. Exatamente. Algumas das meninas aqui presentes, nosso próprio colega aqui, cooperado também, o Dr. Rogério, está online, gostaria de enviar alguma dúvida pelo chat. A sua apresentação foi muito esclarecedora também, viu, doutora? Que bom, fico feliz. Já vamos encerrar, mas eu só gostaria de mais uma fala sua, doutora, se possível. Uma mensagem para as mulheres que estão aí em tratamento, né, contra o câncer de mama, que estão passando por essa fase. O que a doutora recomenda, o que seria ali o ponto focal desse momento, né? Que às vezes a gente entende que às vezes tem uma fragilidade maior, né? Cada uma lida de uma maneira. Nesse mês de outubro eu li vários relatos e reportagens de mulheres que estão passando por essa situação, que não são minhas pacientes, né? Porque as minhas eu lido no dia a dia com elas, mas um relato de uma paciente que eu li recentemente me marcou muito. Ela diz que quando ela recebeu a notícia, ela falou, mas se questionou, né? Por que comigo? E aí logo veio a cabeça, mas por que não comigo? Se uma em cada 8 meninas que nascem vão ter câncer de mama, por que a gente não pode estar nessa estatística? Todas nós estamos sujeitas. E o que a gente precisa ter em mente é que não depende, existem os fatores modificáveis, mas a grande maioria das vezes os fatores não são modificáveis. E o fato de você passar por um câncer de mama, ter um diagnóstico, não significa que a sua vida vai findar. É só mais uma pedra no seu caminho. Então faça com que essa pedra no seu caminho seja um trampolim para que a sua vida seja melhor e possa, depois de uma experiência, de uma vivência difícil como essa, você construa barreiras sólidas para que possa transponer outras pedras que vão vir e que te fortaleça para a vida. Que ótima mensagem linda, doutora. Muito obrigada. Você sempre tão solícita, né? Atendendo sempre aos nossos pedidos por esse momento. Obrigada a todos que participaram também, viu, aqui conosco presencialmente. Lembrando que o vídeo completo da apresentação também vai estar disponível no nosso canal do YouTube a partir dessa próxima quarta-feira. Tá joia? Muito obrigada. Boa noite.